Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Padovan, sou terapeuta ocupacional, falo aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Uma alegria estar com vocês no primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Infanto-Juvenil. Gostaria de parabenizar os organizadores do evento. É uma atitude de extrema importância para a gente conseguir oferecer a informação e facilitar o acesso sobre o assunto e assim conseguir prevenir esse tipo de violência. Na minha parte da minha linha de pesquisa e atuação como terapeuta, trabalho com maus tratos na infância, também chamado de estresse precoce pelo estudioso que eu sigo, mas cada um fala de uma forma, cada um fala de um jeito, mas o importante é estarmos todos unidos na luta contra a violência infantil. Hoje, então, eu vou falar um pouco sobre a atuação do terapeuta ocupacional no contexto de violência infanto-juvenil
E gostaria de iniciar a fala contando um pouquinho sobre a TO. É uma profissão que às vezes é um pouco confundida com outras, e agora a gente está falando mais sobre a ocupação da profissão, então acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a TO antes de iniciar a nossa fala sobre o contexto na violência infanto-juvenil. A terapia ocupacional é um profissional que. O terapeuta ocupacional é um profissional que atua em diversos contextos, né, em todas as faixas etárias, trabalhando tanto na prevenção de doenças como na promoção de saúde, e trabalha muito com as ocupações, né? Então, cada faixa etária, cada indivíduo vai ter uma ocupação em que ele se utiliza mais ou menos daquilo. Então, por exemplo, no nosso caso de hoje, a gente vai falar sobre crianças. A ocupação que a criança mais realiza é o brincar, né? Então, é de extrema importância a gente, quando vai falar de criança, olhar para essa ocupação, né? Mais tarde, enquanto adulto, temos a ocupação do trabalho, né? Do lazer, descanso, sono. Então, a gente utiliza esse termo ocupação para falar sobre essas atividades que a pessoa realiza e que é de extrema importância para o seu desenvolvimento enquanto ser humano, né? Então, quando a gente pensa numa TO que trabalha com criança, a gente está falando de uma terapeuta que vai olhar para esse brincar, que vai olhar para essa inclusão na escola, por exemplo, que vai olhar com a sua relação com a família, quais são as atividades de vida diária que essa criança está deixando de realizar por conta de alguma dificuldade, o que a gente pode adaptar enquanto espaço físico, o que a gente pode adaptar enquanto currículo escolar, o que a gente pode modificar para que essa criança consiga atingir a realização dessas atividades de vida diária, por exemplo, né? Seja por uma necessidade física, emocional, intelectual. Então, o campo é muito amplo, então vai depender de que contexto a gente está falando e como que essa pessoa está precisando desse profissional. Então, por isso que é uma profissão que às vezes é muito confundida com várias outras e também tem um campo muito grande, né? Então, a terapia ocupacional, resumidamente, trabalha então com o indivíduo para que ele consiga realizar todas as suas ocupações de forma que ele tenha vontade, capacidade e habilidade de executá-las, né? Outro ponto importante para a gente iniciar a nossa fala é quando a gente fala de maus tratos na infância. O que a gente está falando, né? Sobre o que a gente vai conversar? Como eu falei no início, cada um estuda de uma forma, cada um tem um olhar sobre o assunto de uma forma, né? O que eu vou trazer hoje é um pouco do que eu estudei no mestrado, é um pouco da linha de pesquisa que a gente atua aqui, e chama estresse precoce por conta disso, porque esse maus tratos, essa violência que a criança sofreu foi de uma forma muito precoce para ela, né? Então, quando a gente sofre uma violência, nós adultos, nós temos mais recursos, temos mais habilidade e capacidade de superar aquela situação, porque já tem tudo formado, personalidade formada, estrutura cognitiva, estrutura psicológica, emocional formada para suportar aquela situação de estresse. A criança não. A criança, o adolescente está formando ainda a sua bagagem de recursos para lidar com situações estressantes. Por isso que a gente chama de estresse precoce, porque é uma situação muito precoce para ela estar passando por aquilo, né? E esse estudioso, ele divide esses maus tratos em cinco formas, em cinco maneiras de poder a criança passar por isso. Tem as negligências e tem o abuso, né? É importante a gente entender um pouco a diferença e como um atua no outro, né? Então, a negligência é quando tem a ausência de algum cuidado, a ausência de atender a necessidade básica, né? E o abuso é a violência em si. Então, fica claro para a gente que todo abuso teve uma negligência antes, né? Então,
Se chegou a ter o abuso, quer dizer que algum adulto deixou de proteger aquela criança, aquele adolescente, para que o abuso tenha ocorrido. Né? Então aconteceu alguma falta de cuidado, falta de prover aquele cuidado para que o abuso tenha chegado a acontecer. Então, ele fala de dois tipos de negligência. A negligência física, que é quando o cuidador dessa criança deixa de oferecer cuidados básicos físicos como moradia, alimentação, roupas adequadas, para a criança se desenvolver, para a criança sobreviver. A negligência emocional, que é quando falta afeto, falta atenção, falta aquele suporte emocional que os cuidadores devem oferecer para a criança conseguir se desenvolver. Esses são os dois tipos de negligência. E o que ele fala sobre abuso? O abuso são 3 tipos que podem ocorrer. E geralmente eles ocorrem interligados entre eles, né? Dificilmente acontece só um ou outro de forma isolada, né? Quando acontece meio que tudo junto. A gente separa e fala de forma separada para ser didático, para a gente conseguir falar sobre o assunto de uma forma mais detalhada e mais aprofundada. Mas tudo acontece de uma forma muito complexa e tudo muito junto, né? Então, os abusos podem ser de 3 tipos. O abuso emocional, que é aquele que a pessoa mais velha maltrata a criança de uma forma constante, né? Através de xingamentos, humilhações, através de depreciações, humilha a criança. Então é aquele adulto que chama a criança de burra, de incapaz, de gorda ou de alguma coisa que ofende a criança emocionalmente. E isso acontece com frequência, é o abuso emocional. Tem o abuso físico, que é além de umas palmadinhas, além de um castigo, né? São as violências mesmo, que podem chegar até a morte, né? Então são agressões físicas, são agressões recorrentes de forma muito incisiva, né? Podendo chegar até a morte, né? Já teve casos e casos de crianças espancadas, sufocadas, né? Então esse é o abuso físico. E o abuso sexual, que é o que a gente vai se ater mais hoje, falar um pouquinho mais sobre ele hoje, é todo tipo de comportamento que a pessoa mais velha realiza com a criança de forma explícita, né? Então, vai desde o aliciamento, né? Vai desde o atentado ao pudor, mostrando partes íntimas para a criança, tocando nas partes íntimas da criança, obrigando a criança a assistir filmes pornográficos, por exemplo, e o próprio estupro. Desculpa, e o próprio estupro. Então, observe que o abuso sexual ele vai muito além do que apenas a penetração ou somente a penetração, né? Ele vai além do ato em si. Porque às vezes a gente vai conversar sobre o assunto e aí a pessoa fala, mas não teve abuso, porque não teve penetração. Mas expor a criança a situações como essa, de assistir filme pornô, de ver a pessoa se masturbando, por exemplo, tirando as roupas, mostrando a parte íntima, isso já configura como abuso sexual, isso já é crime, isso já é passível de denúncia, né? Então a gente tem que ficar bem atento ao que é. Por isso que eu quis também conversar um pouco com vocês sobre o que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente fala, mas não foi abuso e com certeza, se a gente conversar um pouquinho mais, investigar um pouquinho melhor, e aí a gente pode pensar, mas isso não acontece muito, né? Isso não é muito recorrente. Gente, cerca de 70% dos casos denunciados de estupro
são crianças e adolescentes. 70% dos casos no Brasil. E a maioria dos agressores são os próprios familiares ou pessoas de convívio da família. Então são pessoas conhecidas, não é alguém que a criança foi na rua, nunca viu na vida e foi lá e agrediu ela e foi lá e cometeu a violência. Não, são pessoas vizinhos, amigos da família, os próprios familiares, é, e ocorre de forma muito intensa, né? Então, quando a gente fala sobre maus tratos na infância, a primeira coisa que a gente escuta, né, de pessoas que não têm caso na família ou que não viram, é que, não, mas isso é exagero, isso não acontece. E uma pesquisa de 2018 do Ministério da Saúde apontou que no Brasil teve 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Só contra crianças e adolescentes. A gente não está falando nem do número geral, é só contra crianças e adolescentes. 32 mil casos. Então é muita coisa e assim, é um assunto muito importante para a gente estar debatendo. Então, não é frescura, não é algo que pouco acontece, né? Então, assim, a gente tem esse cenário no Brasil. E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, né? Então, como prevenir, né? Então, uma das coisas que a gente pensou em falar hoje é justamente sobre formas, né, e atuações de profissionais, né, que podem oferecer ferramentas e podem oferecer formas de estar atuando, né, de estar conversando sobre o assunto. Uma atividade que a gente realiza e que é bem efetiva, assim, né, que tem bastante efeito positivo, são nas escolas, mas isso pode ser feito de forma individual com a criança ou pode ser feito em qualquer ambiente, pode ser adaptado, né? É só uma sugestão, uma ideia de uma atividade que eu acredito que pode ajudar bastante quando a gente vai conversar com a criança sobre isso. Bom, primeiro ponto para a gente falar sobre a prevenção desses casos, de tudo isso que a gente está conversando sobre abuso infantil. A gente tem que falar abertamente com a criança, né? Então a gente tem que conversar com ela de uma forma direta e de uma forma explícita, né? Então a gente tem que usar um linguajar lógico adequado com a criança. Então a gente vai conversar com ela de uma forma lúdica, né? Cuidadosa, mas a gente precisa falar diretamente sobre o assunto. Não falar algo de uma forma fantasiosa ou de uma forma que a criança às vezes nem está entendendo sobre o que você quer falar. Então a gente tem que falar direto sobre o assunto, né? Então essa atividade a gente vai pode ser um disparador, então pode ser com alguém que você nunca conversou sobre isso, mas também pode ser um segundo momento após uma conversa, após algum vídeo, após alguma orientação que você já deu para a criança, oferecer novamente. Então, chama atividade do semáforo, né? A gente precisa de pouco recurso, né? A gente precisa só de lápis de cor e de papel. Precisa de um corpo humano, né? Então a gente vai depender de como você vai fazer. Se vai fazer em casa só com criança, se vai fazer na escola com grupos, né? Eu vou simular como se a gente estivesse numa sala de aula. Então você vai precisar de papel pardo, né? Grande. O ideal seria o tamanho de corpo humano de criança, né? Do tamanho de uma criança. Então, o que a gente fez quando a gente fez em escola, quando a gente utilizou essa atividade, que foi muito interessante? A gente esticou o papel pardo no chão, pediu para a criança deitar, uma outra criança vai, contorna o corpo humano dela, né? Então, quando a criança levanta, fica lá desenhado o corpinho dela. Essa é a primeira parte. E aí na lousa, você pode fazer um desenho do semáforo, né? E aí a gente vai explicar o conceito do semáforo. Então, para que serve o sinal vermelho? O sinal vermelho significa pare. O sinal amarelo significa preste atenção. E o verde, siga.
A gente vai usar esse contexto para falar com as crianças sobre o abuso sexual, sobre o abuso físico, sobre a violência. Então a gente vai pedir para a criança pintar nas partes do corpo, nesse corpo humano que a gente fez, tamanho real, ou pode ser impresso, né, alguma imagem do Google, né, alguma coisa assim, para colorir sentadinho, mas eles preferem, eles acham o máximo quando desenham um corpo humano, então a sugestão é o corpo humano de tamanho real. Ela vai pintar no corpo com essas três cores. Então, o corpo que está em branco, né, vai ser inteiramente preenchido por essas três cores. Então, qual parte do seu corpo que ninguém pode tocar? Que a gente tem que colocar o vermelho, que é o pare, né? Qual parte do seu corpo que é amarelo, que é preste atenção, que é tipo assim, não é totalmente proibido, mas que é meio estranho se alguém colocar a mão, ou pedir para tirar a roupa, ou pedir para, né? Então, preste atenção, amarelo. E o verde, aquela parte do corpo que tudo bem, né? Tocar ou tudo bem tá exposto, né? E aí é interessante quando é em sala de aula que a gente faz em pequenos grupos, né? De 2 a 3 crianças no máximo, 4 crianças, e colocarem elas para discutir. E colocarem elas para falar assim, mostra o seu, vamos apresentar, vamos ver o que cada um fez. Muito raramente saem desenhos iguais, né? Às vezes uns colocam mais vermelho que outros, uns colocam mais amarelo ou verde que outros, e é interessante a discussão entre eles, né? Fortalecer essa autonomia de discussão, de formação de opinião, né? Então, por que você colocou verde na coxa? Ninguém pode tocar na coxa, não. A mamãe fala isso, isso, isso. Aí é interessante que eles trazem contexto de casa. Eles falam o que os pais falam para ele. Então é bem interessante a gente ouvir também as crianças, ouvir o que elas entendem sobre o corpo delas, o que elas entendem sobre o que pode ou o que não pode com o meu corpo, né? E aí depois dessa discussão é importante a gente fechar trazendo a orientação. Então olha que interessante, a gente teve uma noção corporal, a gente teve uma noção do que pode, do que não pode em relação aos meus limites, em relação ao meu corpo, e depois eu vou ter uma orientação de um adulto falando para mim de que realmente tem partes do corpo que é vermelho e não tem discussão. Então, partes íntimas não é para ninguém tocar, não é para ninguém manipular. Exceto a mãe, quando vai dar um banho, passar um medicamento, deixar bem claro isso, assim, né? Porque às vezes eles podem levar ao extremo. Exceto algum cuidador que vai realizar algum cuidado pontual ali, uma vez por dia. Não é o tempo todo também. Então, é muito interessante a gente fechar essa atividade dando essa orientação bem pontual do que realmente é vermelho. Porque pode ser que para algumas famílias, de acordo com a religião, de acordo com a cultura, vai variar, né? Então a criança vai usar roupas mais compridas e que expõem menos o corpo, e outras não tem problema com isso. Então algumas vão ter mais parte verde do que as outras, e tudo bem. O importante é a gente focar nessa informação. O que é proibido tocar? O que é proibido manipular? Né? Porque pra gente parece óbvio, pra gente parece algo. Eu não preciso conversar sobre isso com ele, ele sabe. Ou então, às vezes, no imaginário da mãe, né? Na escola eles conversam sobre isso. E a gente não sabe, né? A gente tem que perguntar para a escola quais são as orientações que eles oferecem, né? Então, essa atividade é algo, assim, importante para a gente pensar que se for falado, ótimo, reforça. Se não foi falado, é algo novo, é algo de informação para a criança, tá bom? Então, essa é uma sugestão de atividade, é uma sugestão de intervenção para você, mãe, para você, professora, para você, profissional de qualquer área, né? Ou simplesmente para a gente trocar uma ideia de possíveis intervenções e ações que nós, terapeutas ocupacionais, fazemos, mas que outros profissionais podem estar realizando também, tá? E aí a gente pensa, não conseguiu prevenir.
né, e aconteceu o abuso sexual e aconteceu a violência. O que a gente faz? Bom, temos palestras e temos profissionais aqui da área jurídica. A primeira coisa que temos que fazer é denunciar, né? Se você sabe quem foi, se você presenciou ou se a criança te contou, diz que denúncia, né? Aqui no Brasil é 100, diz que 100. Liga e denuncia. Ai, Thalita, mas eu não vi, eu não sei quem foi. Ou então, assim, a criança me contou, mas também não sei como aconteceu, o que de fato aconteceu. A gente pode contar com o conselho tutelar também, né? Uma vez que a gente notifica o conselho e informa que uma criança pode ter sido abusada sexualmente, pode ter sido maltratada, eles vão investigar, eles vão fazer todo o trabalho deles. Então, o importante é não deixar de denunciar. E por que já comecei logo com essa questão, né, da denúncia? A criança, ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir cuidada por alguém maior, né? Por isso que a gente enfatizou tanto lá quando a gente estava falando sobre maus tratos, o que é, né, os maus tratos. E aí a gente falou várias vezes que é sempre cometido com alguém mais velho, né? Porque é ele que sabe o que é certo e o que é errado, e a criança muitas vezes não está nem entendendo o que está acontecendo com ela, né? Então é de extrema importância ela perceber que, nossa, o que aconteceu comigo não foi bacana e algum adulto veio e me protegeu, me tirou dessa situação, e a pessoa que fez isso comigo de alguma forma foi punido ou de alguma forma teve alguma consequência com ele. E aí isso dá uma sensação para a criança de proteção. Então é de extrema importância que a gente denuncie, que a gente mobilize, que a gente faça alguma coisa com essa situação, né? Esse é o primeiro passo. Uma outra coisa importante é a gente conversar sobre pedir ajuda, né? Às vezes a situação acontece e a gente não tem noção do que fazer. Realmente é uma situação muito complicada, muito delicada e às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Então liga para o conselho tutelar, liga para o postinho, conversa com uma enfermeira, conversa com o médico, assistente social. Alguém vai conseguir te orientar sobre o que fazer sobre a situação. Em último caso também, se não conseguir, liga para a polícia e fala, olha, eu tô com uma suspeita, tô achando que está acontecendo isso, o que eu faço, né? Então busque ajuda, busque orientação. Não somos obrigados a dar conta de tudo, não somos obrigados a saber o que fazer o tempo todo, não? Então é de extrema importância buscar ajuda, né? Um outro ponto importante que é bom a gente conversar sobre isso é quando a criança vem conversar com a gente, né? A criança veio contar pra gente e a gente faz o quê? Desconfia. Acha que é coisa da cabeça dela, acha que é imaginação, acha que é exagero, né? Então, esse ponto é um pouco delicado de a gente conversar, porque às vezes pode ser imaginação, às vezes pode ser algo exagerado, né? A criança está assustada e aí uma pessoa sem querer esbarrou e ela já entendeu como uma passada de mão, né? Então, o que a gente tem que pensar? Meu ponto de vista, né? A forma com que a gente trabalha, né? Também é um pedido de ajuda, né? Então, mesmo que for imaginação, mesmo que for exagero da parte da criança, ela está precisando de ajuda, né? Porque ela está sem a noção do que é certo e do que é errado, sem a noção do que é exagero e do que não é. Então, mesmo que você ache que é exagero, faça alguma coisa com isso, porque vai que não é, né? Eu já ouvi inúmeros casos de mãe contando para mim depois, mãe e pai, mas é que às vezes eu tendo mais mãe, né? Nossa, Thalita, eu tinha certeza que não tinha acontecido nada. Eu tinha certeza que era tudo coisa da cabeça da minha filha ou do meu filho. E aí passou o tempo, foi investigando, foi prestando atenção, foi juntando uma pecinha com a outra, foi vendo o comportamento do agressor e depois descobriu que de fato tinha acontecido. Mas aí já é tarde, porque aí já aconteceu, né? Então, assim, a criança veio e contou alguma coisa pra gente, valoriza a informação, investiga, vai atrás, pergunta, né?
tenta perguntar para ela em outros momentos, de forma lúdica, às vezes numa brincadeira você consegue conversar com ela melhor sobre isso. Às vezes ela fica mais agressiva, às vezes ela fica mais receosa, mais isolada, né? Então a gente tem que conversar sobre isso e, infelizmente, a maioria dos casos não são nem notificados porque a informação é retida. Ou a criança não entendeu o que aconteceu com ela, então ela não consegue contar para um outro adulto, ou quando conta para algum adulto, o adulto não acredita. Né? Então acho que eu falei um pouco mais nesse ponto, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Né? Então, se a criança contou e você não acreditou, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Mesmo que você não ache que não aconteceu, alguma coisa está de errado com essa criança e a gente tem que olhar para ela e tem que ver o que ela está pedindo naquele momento. Né? O outro ponto importante é quando a gente busca ajuda, né, e a gente vê que essa criança precisa de tratamento, é muito importante que esse tratamento seja de forma com vários profissionais, né? Então, muitas vezes o caminho é a gente conseguir falar com o pediatra, né? E aí ele vai encaminhando e vai articulando com os outros profissionais. Um acompanhamento, às vezes, com o psiquiatra, às vezes ele encaminha, né? Para o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro e o terapeuta ocupacional. Né? Então, cada um trabalhando um pouquinho de formiguinha vai auxiliar essa criança a se recuperar, a passar por esse trauma e a conseguir conviver melhor com isso e se desenvolver de forma natural. Por quê? O que acontece muito, por isso que eu falo que a gente trabalha em todas as faixas etárias, né? Às vezes aconteceu alguma coisa na infância, um abuso sexual na infância, esse abuso foi silencioso, né? Quantos adultos eu atendo que nunca conseguiram falar sobre isso com ninguém, nem com pai, nem com mãe, nem com ninguém próximo, né? Vai conseguir depois de 30, 40 anos falar isso em terapia, né? Então, às vezes acontece de forma silenciosa, o desenvolvimento da criança é prejudicado porque o brincar é prejudicado, então todo o desenvolvimento que essa criança teria que ter naturalmente não acontece, né? Ele é privado do desenvolvimento porque, infelizmente, né, acontece a depressão na infância, né? E o abuso sexual é um disparador para a depressão, né? Então essa criança se isola, deixa de socializar com outras crianças, começa a ter um desempenho na escola abaixo do esperado, então vai afetando todos os campos dessa criança, né? E chega lá na fase adulta, a depressão não melhora ou acontece dela deprimir. E aí a gente vai investigando a fundo, investigando a fundo, investigando a fundo e descobre que esse adulto, que essa pessoa teve um abuso sexual na infância, ou teve uma violência ou algo de maus tratos na infância, que não foi tratado, que não foi elaborado, que não foi trabalhado da forma correta. E aí chega em algum momento da vida, isso vai aparecer. Né? Então, olha como que é grave a gente falar sobre isso. Né? Olha a importância da gente falar sobre isso. Então, não basta o dano que acontece ali na infância, isso ainda pode aparecer na fase adulta se não foi tratada de uma forma adequada na infância. Né? Então, isso também é um ponto importante, trabalhar em equipe, cada um trabalhando com a sua especificidade, né? Auxiliando essa criança a passar por esse trauma, para depois, lá na frente, na fase adulta, isso não vir de uma forma mais grave, tá bom? Um outro ponto, né? A gente, toda vez que vai falar com isso, não só sobre isso, né? Mas toda vez que a gente for orientar ou conversar com essa criança, falar de uma forma lúdica, né? De uma forma sutil. Às vezes a gente consegue, através de uma historinha, né? Tem vários recursos, né? Que o Ministério da Saúde tem publicado no site de como falar sobre isso com a criança, desde vídeos até gibis e histórias infantis, né? Então a gente sempre vai abordar o assunto de forma lúdica, né? Isso também é um outro ponto. E como ter acesso ao terapeuta ocupacional, né? Como eu comecei a conversar com vocês sobre o encaminhamento, né? Então, um ponto é quando vai para o postinho de saúde e o médico
próprio médico encaminha. Outro ponto é a gente tem vários profissionais na rede particular também, né? Então, assim, o importante é a gente pensar assim, quando procurar o terapeuta ocupacional, né? Hoje já está muito bem difundido isso, então, geralmente o médico já encaminha, né, para o psicólogo e para o terapeuta ocupacional, que são áreas diferentes, cada um vai trabalhar um aspecto da criança, né? Mas a criança está com dificuldade no brincar, está com dificuldade na escola, está com dificuldade de ser criança, né? E aí ele vai ser beneficiado do atendimento do terapeuta ocupacional. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, conversar um pouquinho e mostrar um pouquinho do meu trabalho, de como nós, terapeutas ocupacionais, podemos falar sobre o assunto, trabalhar sobre o assunto. E eu espero de coração que vocês estejam aproveitando todo o evento, tá bom? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo espaço. Um beijo para vocês e bom congresso!